Olá pessoal, tudo bom com vocês? Dessa vez vamos para videoaula de progressão aritmética, também conhecido como PA. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar o que é sequência ou sucessão. Sequência é qualquer listagem numérica, né? Ela vai gerar uma sequência. Por exemplo, uma sequência muito conhecida é a sequência de Fibonacci, né? Que é 1, aí soma os resultados anteriores, dois resultados anteriores, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13 e assim por diante. Então você tem uma sequência numérica que segue uma lógica conhecida como sequência de Fibonacci e ela foi dada dessa forma aqui. A gente pode ter também uma sequência de velocidade, analisar a velocidade do seu carro através do tempo. Digamos que o tempo aqui está em segundo e aí você vai olhar que velocidade que você está em quilômetro por hora, ok? Então, por exemplo, no primeiro segundo você olhou para o velocímetro e estava 10 km por hora. Aí quando você passou, sei lá, 5 segundos, estava 15. Aí passou 10 segundos, né? Por exemplo, a gente observando de 15 em 15, aí já estava em 40. Aí quando você olhou novamente estava em 60. Quando você olhou novamente estava em 62 e assim por diante. Vai variar de acordo com o lugar que você estiver andando e tal. Então, isso é o que a gente chama de sequência ou sucessão. Beleza? E agora vamos ao que interessa, ou seja, o que é uma PA? Uma PA, uma progressão aritmética, ela ocorre da seguinte forma: quando cada um dos seus termos a partir do segundo é igual à soma do anterior com uma constante chamada R, que a gente costuma dizer que esse R é a razão da PA. O que a gente está querendo dizer? Que para achar qualquer termo, geralmente a gente escreve termo com um A minúsculo e esse N significa posição. Então, para achar qualquer termo de uma progressão aritmética, é só pegar o anterior e somar aquela razão que é fixa, né? Então, ou seja, a PA ela tem que ter uma lógica de soma constante, né? Por isso que a gente fala de que a gente vai usar sempre a razão. Por exemplo, no Fibonacci não é uma PA, parece que é, mas não é. Do 1 para o 2 somou 1. Do 2 para o 3 somou 1, mas do 3 para o 5 somou 2, do 5 para o 8 somou 3, então ela não segue. Por exemplo, eu posso ter um exemplo assim, 2, 5, 8, 11. Isso aqui é uma PA. Por que é uma PA? Porque a partir do segundo termo, o que eu faço? Ó, cada um dos seus termos, a partir do segundo eu tenho que somar uma razão. E a razão nitidamente é só diminuir. 5 menos 2, 3. Então a gente percebe que o resultado é sempre somando 3. Se eu somar 3 em 2 dá 5, se eu somar 3 em 5 dá 8, se eu somar 3 em 8 dá 11 e assim sucessivamente, beleza? Então, eu chego numa coisa extremamente importante da matéria que é o chamado termo geral. O que seria isso? Basicamente é uma regra, é uma fórmula que a gente vai utilizar para encontrar qualquer termo. O que eu estou querendo dizer? Perceba o exemplo que eu citei anteriormente. O exemplo que eu citei anteriormente é o exemplo 2, 5, 8, 11 e aí não citei mais. Reticências. Tudo bem? Beleza. O que seria termo geral? Esse primeiro termo aqui a gente chama de A1, né? A significa termo e esse subíndice aqui, que é o 1, é a posição. Então, se esse é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3 e esse aqui é o A4. A gente não fala A assim, só estou lendo, a gente fala A1 significa primeiro termo, A2 segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante. O que a gente percebe, pessoal?
Obviamente, a gente já viu anteriormente que para encontrar o posterior eu tinha que somar 3. Então, esse cara é o chamado R, que é a razão da PA, beleza? Então, o que a gente percebe de interessante aqui? Que para achar o termo da frente, por exemplo, para me achar o A5, eu tenho que pegar o A4, que é o A anterior, e somar com a razão, beleza? O A4 a gente sabe que é 11 e a razão a gente sabe que é 3. Então, 11 mais 3 vai dar 14. O que significa? Que o próximo termo aqui, ó, é 14, que é o meu querido A5, tudo bem? Ou seja, mas essa fórmula aqui ela é muito fraca, porque eu só consigo utilizar ela quando eu sei o termo anterior. E por que ela é fraca? Porque a ideia é a seguinte: e se tivesse uma pergunta do tipo, qual é o A26? Qual é o termo da posição 26? Se tivesse essa pergunta aqui, como é que a gente ia fazer? Né? Eu vou explicar a vocês como que a gente vai descobrir, qual é a técnica que a gente vai usar para descobrir esse termo. Perceba uma coisa interessante. Acompanhem comigo aqui. A gente sabe que o A1 ele vale 2. A gente sabe que o A2 vale 5, certo? E a gente sabe que o A3 vale 8, a gente sabe que o A4 vale 11 e a gente sabe também que o A5 vale 14, que a gente já acabou de fazer, né? Como uma primeira atividade. Agora, olha que interessante. Para me achar o A2, se não tivesse sido explícito, eu ia pegar o A1 e ia somar com a razão, tudo bem? Se eu quisesse achar o A3 e não tivesse sido explícito, eu ia pegar o A1, somar com a razão e somar novamente com a razão. Concorda comigo? Eu ia pegar o A1, somar mais 3, depois somar mais 3. Eu ia somar a razão 2 vezes. Então, para encontrar o A3, eu pego o A1 e somo a razão 2 vezes. Então, agora a gente já seguiu um raciocínio, ou seja, para encontrar o A4, eu ia começar com o A1, aí eu ia somar a razão uma vez, mais uma vez, mais uma vez, correto? Ou seja, para encontrar o A4, eu ia pegar o A1, somar a razão uma vez para chegar a 5, 2 vezes para chegar no 8 e 3 vezes para chegar no 11. Então, a minha razão vai aparecer 3 vezes. Ou seja, o que a gente está percebendo, galera? Agora, o que é o segredo? Quando eu quero o A4, olha, pensa no número 4. Eu fixo o primeiro termo, que é o A1, e o outro termo aqui é que a quantidade, que não é termo, né? A quantidade de vezes que o R aparece é o que falta para chegar a 4. Olha que legal. 4, 1, 3. 3, 1 e 2. Beleza? Ou seja, para encontrar então o A5, eu vou pegar o A1 e vou colocar a razão quantas vezes. Quanto que falta para chegar em 5? Se eu já coloquei 5, se eu já coloquei 1 aqui. 1 mais 4, 5. Deu para entender? Aqui e aqui são complementares. Beleza? Ou seja, então a gente chegou no que a gente chama de termo geral. O que é termo geral? Termo geral é para encontrar qualquer termo, certo? Que é o que a gente chama de AN. A gente escolhe um termo qualquer. Eu estou escolhendo na fórmula 1. A gente acrescenta a razão, mas eu vou acrescentar a razão quantas vezes? A quantidade de vezes que o 1 falta para chegar a N. Ué, o que significa isso? Obviamente, N menos 1. Então, essa é a fórmula do termo geral, beleza? Então, isso aqui eu já vou colocar aqui em destaque, beleza? Então, a fórmula do termo geral é dada por AN igual a A1 mais... O que falta para 1 virar N? Falta N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? E essa fórmula também pode ser alterada, né? Por exemplo,
Eu posso chegar e fazer assim, eu quero encontrar o AN, mas ao invés de usar o A1, por exemplo, eu usar, sei lá, o A5. Ué, então a sua fórmula vai ser como? Ao invés de ser N menos 1, vai ser N menos 5, certo? A quantidade que 5 falta para chegar a N é só descontar o N do 5, beleza? Diante disso, a gente consegue resolver a questão que foi proposta. A questão que foi proposta que está aqui embaixo é o A26, correto? Como é que eu faço para achar então o A26? Ué, eu escolho qualquer um dos termos para que eu sei, né? Eu sei o 1, 2, o 3, o 4 e o 5, né? Tá aqui. Suponha que eu use o 3, né? Eu escolho um termo que eu já conheço e faço mais a razão multiplicado pela diferença. Qual é a diferença? 26 menos 3, né? 26 menos 3 dá exatamente 23. Ou seja, qual é a resposta do A26? A26 é igual a qual é o valor do A3? O A3 vale 8. Mais 23 vezes a razão. A razão é o número que está sendo somado, é 3. Então, a resposta vai ser 23 vezes 3, né? Mais 8, beleza? E aí, de acordo com esse cálculo, eu tenho 23 vezes 3, eu tenho 69, correto? 69 mais 8 dá exatamente 77. Então, o termo de posição 26 nessa sequência aqui é o termo de valor 77, beleza? Então, basicamente é isso. Então, essa é a nossa aula inicial de progressão aritmética, especificamente termo geral, beleza? Continue aí nas próximas, vamos lá. Forte abraço, compartilha, se inscreva e deixe seu gostei para ajudar o canal. Valeu!